Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. A grande pergunta: por que Bolsonaro ainda não está preso? Já expliquei para vocês várias situações em relação a isso, mas eu olhei ali o pedido de investigação de Bolsonaro em relação aos atos de invasão de Brasília, ali no dia 8, agora de janeiro, do atentado à abolição violenta do regime democrático. E Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pediu para o Supremo Tribunal Federal incluir Bolsonaro nas investigações como um dos golpistas ali. Eu fui ver o pedido de Augusto Aras, que foi aceito por Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, em que Bolsonaro passou a ser investigado por esse ato. Aí você me pergunta, Andréia, Bolsonaro poderia ser preso? É o que eu vou te explicar, a partir desse pedido que Augusto Aras fez ao Supremo Tribunal Federal. Primeira situação, Bolsonaro pode ser preso por ser um financiador dos atos golpistas? Não. Por quê? Porque não existe prova desse fato, que ele financiou. A Polícia Federal está atrás, tá bom? Bolsonaro poderia ser preso por ser um dos mandantes ali do atentado aos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro? Não. Por quê? Porque precisa de uma prova que o ligue diretamente a esse fato, dando a ordem. E até o momento não existe. Polícia Federal está atrás. Para aí, dá uma paradinha, você que está comigo agora no chat. Ei, curte a live, não se esqueça. Curte agora para não esquecer, tá bom? E clica no compartilhar. Compartilhe e coloque no seu WhatsApp, nos seus grupos, no seu Facebook, que é muito importante. Desde já te agradeço. Bolsonaro poderia ser preso por ser um incitador ao crime, por incitar esse crime de golpe de Estado e tal? Poderia. Bolsonaro poderia ser responsabilizado por isso, porque é público e notório nas suas redes sociais que ele sempre propagou essa situação de poder moderador, do artigo 142, de golpe militar. Bolsonaro cita golpe de 1964 e diz que história pode se repetir. Bolsonaro fala em dar golpe desde os anos 90, pelo menos. Então, Bolsonaro sempre propagou essa situação. Então, ele pode responder por isso? Pode. Só que tem um porém. A pena é muito pequena. A pena é de detenção de 3 meses a 6 meses. Ou multa. Então a pena é muito pequena. Seria um desgaste muito grande por muito pouco. Então, por incitação ao crime, não compensa. Embora ele possa e pudesse responder por isso. Mas tem um porém. Bolsonaro ele pode ser preso por um outro tipo penal. Qual tipo penal, Andréia? Por autor intelectual do crime que ocorreu ali em Brasília no dia 8 de janeiro. Como autor intelectual, aquele que levou as pessoas a cometerem aquele ato, principalmente porque ele tinha uma posição de autoridade, de poder, o maior poder dentro da esfera do Estado Democrático de Direito do Brasil, que é a presidência da República. Então ele poderia ser responsabilizado por isso, como autor intelectual. Inclusive, Augusto Aras pediu para que Bolsonaro fosse investigado ali nos atos atentatórios de Brasília, exatamente como autor intelectual. E tem prova disso, Andréia? Tem. Bolsonaro discursa em ato com pedidos de intervenção militar. Bolsonaro autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições. Bolsonaro cita intervenção militar e afirma: é fácil impor uma ditadura no país. Bolsonaro invoca intervenção militar contra o STF. Então Bolsonaro sempre propagou isso. Inclusive tem um vídeo, tem vários vídeos, mas tem um vídeo que no início da pandemia, onde já tinha mais de 2.500 pessoas mortas, Bolsonaro participou, foi num dos atos golpistas, onde as pessoas fizeram uma manifestação por intervenção militar lá em Brasília, e Bolsonaro foi. Tinha faixas de fora STF, derruba STF, derruba Congresso Nacional, e Bolsonaro foi
nessa manifestação golpista? Tudo uma preparação para o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Dá uma olhadinha. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. Então, como autor intelectual, Bolsonaro, preste atenção no que eu vou dizer para você, já poderia ser preso, já poderia ser decretada a sua prisão preventiva. Até porque, para a decretação da prisão preventiva, tem que haver provas da materialidade do fato e indícios da autoria. E isso existe em relação a Bolsonaro. Além disso, existem dois requisitos muito importantes para todas as medidas de urgência, que é o periculum in mora e o fomus boniuris. O que é isso, Andréia? O periculum in mora é o perigo da demora, de acontecer alguma coisa que cause um prejuízo ainda maior para toda a situação. E o que seria isso? A fuga definitiva de Bolsonaro. Bolsonaro ir para um país lá das Arábias, lá, onde ele ficaria ali meio que anistiado, meio que protegido. Seria uma fuga definitiva. Então existe, além da materialidade do fato, indícios de autoria, existe também o perigo da demora. Além disso, a fumaça do bom direito. Seria talvez pedagógico prender Bolsonaro, ia estabelecendo ali a justiça, estabelecendo uma resposta no plano social. E por que não prende Bolsonaro, então? Essa é a nossa grande indagação. Existem elementos jurídicos suficientes, mas existe um aspecto político-social que talvez impeça a prisão de Bolsonaro agora. Inclusive, a revista Veja soltou uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, segundo a Veja, decidiu ficar no anonimato. Disse assim: o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser preso. A avaliação é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que falou com a coluna Radar da edição da revista Veja dessa semana, na condição de anonimato. E segundo essa reportagem, esse ministro disse que o Supremo Tribunal Federal estava bastante determinado, a princípio, assim que ocorreu a invasão de Brasília, de decretar a prisão de Bolsonaro. Mas sentaram, conversaram e decidiram que não iriam fazer isso. Por quê? Porque poderia ser exatamente essa estratégia que Bolsonaro quisesse ou queria que o Supremo Tribunal Federal adotasse. Por quê? Eles avaliaram o seguinte: a prisão de Bolsonaro tornaria Martin da direita ficando mais forte politicamente, ganhando as eleições em 2026 ou concretizando o golpe hoje frustrado. Então é isso. Eles avaliaram interna corporis, não oficialmente, que se houvesse a decretação da sua prisão, os seus apoiadores radicais ficariam ainda mais insuflados, mais ali engajados entre si, e muitos que nem são radicais passariam também a adotar essa postura, principalmente quando viesse as propagações das fake news de coitadinho, de vítima, de injustiça, toda aquela situação de vitimização que, infelizmente, o povo brasileiro, nós gostamos muito de uma vítima. Então foi essa avaliação,
que se prendesse Bolsonaro, se prender Bolsonaro agora, Bolsonaro se tornará um Martin da direita e ganhará as próximas eleições ou concretizará de fato e de verdade o golpe no país. Aí você me fala assim, ué André, então não tem justiça? O que pode ser feito então? A estratégia então é outra. A estratégia é tornar Bolsonaro inelegível primeiro. Afastá-lo da vida política estabelecida segundo as regras constitucionais e legais vigentes. Isso é possível, Andréia? Pelos atos que ele cometeu, é possível. A lei permite. Inclusive, as investigações no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que determina essa inelegibilidade, é as que estão mais adiantadas. São aquelas que estão andando com um vigor mais determinante. São as ações do TSE. Então, a estratégia é, primeiro, tornar Bolsonaro inelegível, afastá-lo da vida pública, a partir disso, paulatinamente, vindo as responsabilizações criminais, cujas as consequências é pena, é cadeia. E as responsabilizações administrativas, como essa da inelegibilidade, e as administrações civis, que é reparação de dano, caso haja toda essa situação. Na minha opinião, haverá? Haverá. Agora eu faço a seguinte pergunta para você. Você concorda com isso? Quem tem pressa come cru? Enfim, você concorda ou não concorda com isso? É melhor ter um pouco mais de paciência e fazer as coisas mais devagar, paulatinamente, ou cadeia logo? Deixe a sua opinião, que ela é muito importante. Você que está no chat comigo, muito obrigado pela sua presença, viu? Não se esqueça de curtir a live. Curte a live, que é importante. Compartilhe a live, que também é muito importante, tá bom? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.